Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos juntos aqui nessa quinta-feira abençoada para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E seja conectado aí nos próximos 30 minutos. Vamos ter esse tempo de edificação da nossa fé, um tempo onde nós seremos com toda certeza visitados com o Espírito Santo de Deus e teremos a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito alimentado pela palavra de Deus. Eu quero pedir a sua gentileza de compartilhar essa live. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Convide pessoas a estarem conectados conosco nesse momento. Compartilhe, me ajude compartilhando aí enquanto estamos ouvindo uma canção, adorando o Senhor. Mas eu quero orar nessa noite, pedir que Deus venha nos visitar. Querido Deus e Pai, adoramos o Teu nome nessa noite, Pai. Exaltamos o Teu nome. Reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, Pai. Reconhecemos que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero nessa hora, Senhor, me unir em fé com os meus irmãos e concordarmos, ó Pai, que nós viveremos um tempo de, Senhor, de prosperidade no Brasil. Nós viveremos um tempo de alinhamento no Brasil. Nós concordamos, ó Pai, que já está desligado no mundo espiritual todo o plano diabólico contra a Tua igreja, contra o Seu povo, contra o Brasil, Pai. Nós concordamos, ó Deus, em nome de Jesus, com o tempo de reposicionamento, Pai. Nós concordamos, ó Pai, que um grande exército está se levantando aqui no Brasil, o exército de adoradores, Pai. O exército que Ezequiel viu, Pai, naquela visão do Vale de Ossos Secos, o grande exército, Pai, que recebeu do sopro de vida, que recebeu a palavra de vida e se tornou um grande exército, Pai. Esse exército que eu falo, Senhor, é o exército que vai afetar as regiões celestiais e vai trazer, Senhor, um tempo de cura para o Brasil. Cada pessoa que me ouve agora, que está acorrentada pelo medo, cada pessoa que nos ouve agora, que nos assiste agora, de repente com cadeias de medo, com cadeias de pânico, com cadeias de depressão, sejam agora visitados com o Teu poder de cura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, Pai. Que esse perfeito amor seja jorrado em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Quero viver para sempre assim, que o meu coração bate forte em mim. Quero viver para sempre assim, que o meu coração continue a queimar. Quero viver para sempre assim. Tu és o único e o meu primeiro amor. Tu és o único e não há outro, e meu primeiro amor. Tu és o único e o meu primeiro amor. Tu és o único e o meu primeiro amor. O meu coração, sim, Deus, em mim, quero viver para sempre assim, que o meu coração continue a queimar. Quero viver para sempre assim. Sim, Senhor. Queremos viver para sempre assim, Pai, que possamos continuar a queimar, que possamos continuar, que o nosso coração possa continuar a queimar pelo Senhor, queimar pelo Teu propósito, Pai. Que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé que é abastecida todos os dias pela Sua palavra, uma fé que é todos os dias, Senhor, curada todos os dias, todas as vezes que doenças tentar
paralisar a nossa fé, ela seja curada pelo Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos aqueles que ainda não cumprimentei e esteja conectado aí junto comigo. Vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite a respeito de uma fé saudável. O tempo que nós vivemos é um tempo muito oportuno, muito, na verdade, é necessário, né, que nós exerçamos fé. É um momento ideal, é um cenário que nós estamos vivendo, nós estamos vendo algo, mas na realidade nós precisamos ter a sensibilidade no Espírito para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo, e para isso nós precisamos ter uma fé saudável, uma fé curada, precisamos ter uma fé, uma fé viva no Deus vivo. Eu quero ler aqui, inicialmente, aqui um texto de Tiago, capítulo 4, alguns versículos aqui, até o versículo 12, que diz assim: de onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem-se as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o irmão. Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Até aqui eu quero ler alguns versículos aqui. Eu quero trabalhar um pouco a respeito de uma fé saudável. Nós vivemos em um mundo em que há uma tentativa das trevas, assim, 24 horas por dia, de intoxicar a nossa fé, de trazer o engano para roubar a essência da vida, da nossa fé. Então, muitas coisas que nós ouvimos, que nós vemos, que nós, o tempo todo estamos ali observando, e se nós não tivermos a nossa fé saudável, todo esse entulho do mundo, todo esse lixo do mundo, tudo isso que de alguma forma direta ou indireta tenta afetar os nossos sentidos, nos fazendo pessoas também naturais, tentando nos fazer também pessoas racionais, que a racionalidade que anula a fé, nos fazer tão teóricos ou tão especialistas em determinadas coisas, e tudo isso corre o risco de anular a nossa fé, porque a nossa fé ela contradiz tudo que é humano, a nossa fé ela é contrária a tudo que se diz terreno, É óbvio que Deus ele usa técnicas na terra, pessoas na terra que são técnicos, pessoas na terra que são especialistas, se tornam especialistas, mas eu quero dizer que a nossa fé ela não se baseia nisso, a nossa fé se baseia no que Deus disse. Então, para que a nossa fé esteja uma fé saudável, nós precisamos estar alinhados com o céu, alinhados com o coração de Deus, alinhados com a palavra de Deus. Então eu quero falar um pouco aqui. Nesses últimos três meses nós falamos muito de fé, falamos muito no tempo do recomeço, palavras tremendas foram liberadas sobre as nossas vidas, que nos trouxeram com toda certeza fundamentos tremendos. Nós fomos muito edificados
nesses 3 últimos meses do ano, fomos preparados para viver o tempo, né, que nós estamos vivendo, estamos sendo preparados para isso, abastecidos, né, na nossa fé, abastecidos no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa família, para que nós possamos estar firmes, a nossa fé seja uma fé inabalável. E foram princípios tão lindos que nós aprendemos ao longo desses 3 meses. Estamos começando hoje, dia 1º de abril, e uma coisa que eu quero já te dizer, né? Hoje não é dia da mentira, né? Porque não existe dia da mentira, né? A mentira é a única coisa que a Bíblia atribui paternidade ao diabo, né? E todas as vezes que nós compactuamos com isso, dia da mentira, nós estamos aí dando ibope para o maligno, porque ele é o pai da mentira. E se nós aceitarmos isso dentro da nossa casa, com os nossos filhos, eles vão crescendo achando que a mentira tem um dia especial para ela, né? Ela é tão importante que ela tem um dia da mentira. Não existe dia da mentira, todos os dias são abençoados, todos os dias são dias da verdade, né? E quando nós conhecemos a verdade nos liberta de tudo isso, de todo engano, de toda semente das trevas que tenta corroer os nossos fundamentos. Eu quero, para que a gente possamos entrar aí nesse tempo de alinhamento que nós estamos entrando, né, nós precisamos fazer algumas revisões na nossa vida, né? Precisamos rever alguns fundamentos da nossa vida para que nós não saiamos da rota, tudo aquilo que foi construído não se perca nas nossas vidas, né? O propósito de Deus para mim e para você, ele não está limitado a essa terra, ele não está limitado ao que nós vivemos aqui nessa terra. O propósito de Deus é eterno. Tudo que Deus faz em nós, tudo que Ele constrói em nós, Ele está olhando para a eternidade. Aquilo vai afetar a nossa eternidade. Isso nós precisamos ter dentro de nós. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele fala assim: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida ou a esta terra, somos as pessoas mais infelizes ou miseráveis deste mundo. Ou seja, se a nossa visão for apenas terrena, se a nossa esperança está simplesmente nas coisas terrenas, nós somos os mais pobres, os mais infelizes da terra, né? Então, Paulo está trazendo aqui que nós, para a nossa fé ser saudável, nós precisamos ter uma visão da eternidade, nós precisamos nos mover pela eternidade, para a eternidade, ter uma mentalidade de eternidade. Tudo que nós formos fazer, entendemos que estamos construindo para a eternidade. Está criando filhos para a eternidade, seu casamento para a eternidade, está investindo no seu casamento, na sua esposa, no seu esposo para a eternidade. Estou trabalhando no meu PG para a eternidade, estou no ministério de louvor, no ministério de dança, na sonoplastia, no diaconato, estou no estacionamento, não importa em qual ministério, mas eu estou fazendo isso porque eu estou plantando para a eternidade, né? Não é porque eu quero sair na filmagem, não é porque eu quero mostrar que eu estou trabalhando, não. Se o nosso coração não for um coração focado na eternidade, não tem sentido. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, né, antes de entrar aqui em 3 considerações importantíssimas para a nossa fé, para uma fé saudável, eu quero fazer essa observação. Precisamos estar focados na eternidade. A primeira coisa que uma fé saudável, ela afeta, né? Não tem como falarmos de coisas verdadeiras, coisas eternas, sem que nós sejamos afetados por completo no campo da fé, porque tudo é por fé, o justo vive por fé, né? Então, eu creio em Deus, eu acredito nas promessas de Deus, eu creio no que Deus disse pela fé, eu me relaciono com Deus pela fé, porque eu não vejo Deus e eu não preciso nem senti-lo para saber que Ele existe, né? Muitas pessoas querem sentir arrepio, querem sentir algo legal, gostoso, tudo isso é muito bom, né? Nos deixa felizes, né? Nos dá uma sensação de bem-estar, mas a nossa fé não depende disso. Eu não preciso sentir nada na minha carne para saber que Deus existe. Ele simplesmente existe. Ele simplesmente é o que é, não é? Certa vez perguntaram, né? Moisés perguntou: Senhor, o que eu vou falar para Faraó quando eu for lá? Né? O que eu vou falar? Quem me enviou? Vou dizer, Deus falou para ele: diga que o eu sou te enviou. O que Deus é suficiente, sabe, para nos manter firmados nas suas promessas. O que Ele é, simplesmente o que Ele é.
Tá? Isso é uma realidade que precisa estar dentro de nós. Então a primeira coisa que é afetada em nós, uma fé saudável precisa ser afetada na sua visão. Na nossa visão. E quando eu falo visão, não estou falando, né, simplesmente dessa visão que precisa de um óculos, né, para enxergar melhor como eu, preciso de um auxiliar aqui, porque a minha visão terrena não está muito das boas, né? Então eu preciso de um auxiliar, mas eu estou falando de uma visão espiritual, de uma visão de fé, de uma visão real, que me conecta com o mundo espiritual, que me conecta com a eternidade, uma visão que não se limita àquilo que a visão física vê, não é aquilo que o meu olho físico está vendo. A minha visão espiritual não tem nada a ver com o que eu estou vendo. Porque se fôssemos perguntar agora o que você está vendo com a sua visão natural, com a visão terrena, quando olhamos para os jornais, para os noticiários, para os relatórios de sanitários, nós só vemos caos, nós só vemos hospitais lotados, nós só vemos pessoas desesperadas, nós só vemos, sabe, coisas, um cenário ruim, né? As ruas desertas à noite, aquela coisa ruim de se ver quando olhamos para tudo isso com uma visão natural, que pensamos, é o fim. Todos vão morrer, não é assim que vem aquela voz, né? Você vai morrer, você vai ser contaminado, você vai perder o emprego, você vai passar fome, não é assim que a mente o tempo todo bombardeando, olha, o desemprego vai matar muita gente, isso vai acontecer, a fome vai matar, isso vai acontecer, o caos vai acontecer. Essa é uma visão terrena, mas a minha visão espiritual precisa estar segura de que Deus disse no Salmo 91, né, nas promessas de Deus, né, que os obstáculos na vida de um homem de Deus não são obstáculos, são degraus. As dificuldades vão para me impulsionar para coisas mais elevadas em Deus. Então a minha visão me faz enxergar um cenário com a ótica de Deus, com a lente de Deus. Por isso que a minha visão precisa ser uma visão sarada. Josué, quando foram Josué e Caleb com mais os demais 10 espias, né, foram em 12 homens, 12 líderes, para fazer uma observação de uma terra, para espiar uma terra que Deus já havia dado a eles. Deus já tinha dado, olha, eu vos dou essa terra, né, a terra que sob juramento eu prometi. Então aqui essa é a terra da promessa. Olha, tem gigantes lá? Com toda certeza tem, mas eu já dei, vocês vão vencê-los, né? Então Deus já havia dito. Então Josué, Caleb e os demais 10 foram ali, olharam, eles viram aquilo, eles viram o mesmo cenário, eles viram que a terra tinha, viram as dificuldades, viram os gigantes, viram tudo que tinha naquela terra. Porém, Josué e Caleb apenas conseguiram ter a sua visão de fé, conseguiram ter uma visão curada, uma visão alinhada com a visão celestial. Os demais 10, eles tinham uma visão simplesmente terrena. Não, é difícil, olha, tem inimigo lá, eles são fortes, eles são poderosos, as cidades são fortificadas, eles estão bem armados, ali tem gigantes, nós somos aos olhos deles e aos nossos como gafanhotos. Ou seja, uma visão equivocada a respeito de nós, a respeito do próprio Deus, porque a visão errada anula, sabe, a veracidade, a verdade de Deus dentro de nós. Uma visão errada, ela compromete a nossa fé, ela paralisa a nossa fé e também paralisa a nossa conquista. Aqueles homens foram paralisados pelo medo, estavam acostumados a serem escravos, e quando tiveram uma grande oportunidade de viver a promessa de Deus, de ter a sua visão, sabe, de gafanhoto curada, eles perderam aquela oportunidade, não entraram na terra e comprometeram uma geração. Então, uma visão equivocada pode comprometer a nós e também uma geração, pode comprometer também os nossos filhos, se nossa visão não for uma visão curada, uma visão sarada. Então, meus irmãos, a nossa visão precisa ser alinhada à visão celestial, à visão do coração de Deus. Davi, da mesma coisa, eu sempre falo de Davi, eu gosto muito de dar exemplo de Davi, porque Davi, de fato, ele foi alguém que nos inspira muito. Davi, ele olha para uma situação, para um cenário de medo, de desespero, de derrota, né? Um jovenzinho ali, um pastorzinho de ovelhas, olha Israel, o povo de Deus ali, cercado por o exército filisteu, e Golias afrontando o povo de Deus, o exército de Saul.
E Davi olha para tudo aquilo, os demais homens paralisados ali pelo medo, acorrentados pelo medo, sem forças para reagir. 40 dias sendo afrontados, nós já estamos há um ano, né? Mais de um ano sendo afrontados, né, pela pandemia. E é um momento propício para homens como Davi se levantar, sabe, em fé, sabe, usar a sua fé em favor daquilo que Deus disse e construir para Deus um cenário. Davi, ele olha para tudo aquilo que era um degrau, aquilo que era um grande obstáculo para Saul e para o seu exército, um degrau, algo impossível. Davi chega ali, né, um jovenzinho com apenas algumas pedrinhas e uma funda e o seu cajado de pastor. Davi, ele olha para aquele gigante e ele fala: olha, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A minha visão não é terrena, as minhas armas não são terrenas. O meu Deus, ele é muito mais poderoso que você e hoje mesmo ele vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo ele vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Olha que homem inspirador. O mesmo cenário que causava medo, pânico para Davi foi uma grande oportunidade, porque a sua visão era celestial. E podemos aqui também fazer aplicação no segunda observação a respeito de uma fé saudável que afeta as nossas ações. A fé saudável, ela também afeta as nossas ações. Davi teve a sua fé ali, as suas ações afetadas, porque ele foi para um objetivo, seu pai o enviou para um objetivo ali, para levar algumas coisas para os seus irmãos, mas Davi estava diante de uma oportunidade. Quando ele viu aquilo, o seu coração se encheu, ele pensou: imagina, hoje vai ser uma grande oportunidade para mim, hoje eu vou ser usado por Deus para trazer livramento para o meu povo, né? E Davi então ele agiu. Davi, ele não ficou olhando para aquele gigante fazendo campanha, não, ele teve uma ação. Ele poderia ter: não, eu vou voltar para casa, eu vou pensar, eu vou me preparar, eu vou fazer algo aqui para mudar esse cenário, eu vou ler livros para mudar esse cenário, eu vou buscar um especialista em guerra, eu vou buscar um curso de atirar pedras. Não, Davi não fez nada disso. Ele sabia que no nome do Senhor dos Exércitos era mais do que suficiente para ele enfrentar uma batalha e vencer. Ele teve ações de fé. Ele pegou o seu cajado de pastor. Olha que tremendo isso. Saul tentou colocar uma armadura nele. Saul falou para ele: olha, coloca a minha armadura. E tentou colocar a armadura, ou seja, armas humanas, em Davi. Tenta colocar a sua armadura de guerreiro, de um soldado terreno. E Davi falou: não, com isso aqui eu vou perder. Com esse negócio aqui não vai dar liga não. Eu tenho armas mais poderosas do que essa. Davi pega ali o seu saquinho ali, seu bornal, né? Ele tira ali a sua funda, pega algumas pedrinhas ali, porque ele sabia que, como ele mesmo já havia confessado: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou, ação. A nossa fé precisa ser uma fé que age, né? Não uma fé teórica. Não é estudar livros de fé, não tem o resultado se nós tivermos ação de fé. Saber sobre fé não é suficiente. Eu preciso saber sobre fé, mas eu preciso agir em fé para que os resultados aconteçam na minha vida, né? Olha que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês nenhuma amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha que texto maravilhoso. Isso fala de ações de fé. A sua natureza antiga de viver, essa natureza morreu, ela não pode mais dominar você. As suas ações não podem mais ser controladas pelo velho homem, ira, gritaria, né? A gente ainda se depara com cenários, né, de casas de cristãos, que é um verdadeiro campo de batalha, que é um verdadeiro, quartel de batalha. Cônjuges, né, marido, esposa, que deveriam ser parceiros de aliança, são competidores. Então isso não faz parte da natureza de Deus. A nossa fé precisa ser afetada pelo céu, as nossas ações precisam ser afetadas por aquilo que Deus diz, pela palavra de Deus, para que as nossas ações sejam também ações que demonstram que Cristo verdadeiramente habita em nós. Porque por isso que a palavra fala em João, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus por causa das suas boas obras, ou seja, as suas ações testificam que Cristo Ele habita na sua vida. A luz de Cristo vai brilhar por causa das suas ações, das minhas ações. Então, uma fé saudável, ela expressa Cristo nas suas ações. Então guarde isso. Uma fé saudável, ela afeta a nossa visão. Uma fé saudável afeta as nossas ações. Eu vou agir em fé, não mais segundo o velho homem. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por último aqui, a fé saudável, ela afeta a nossa confissão. Afeta a nossa confissão. Provérbios 18, 21, bastante conhecido, fala que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Queridos, nós temos essa arma tão poderosa que é a nossa boca. A nossa boca, ela é profética. E quantas pessoas têm, contaminado a vida de tanta gente com palavras de morte, com palavras de maldição. Quantas e quantos profetas do caos, têm aberto a sua boca simplesmente para semear o mal, para semear palavras de morte. E o momento que nós estamos vivendo são oportunidades para semearmos vida, palavras de vida. Aquele que fala segundo oráculos do Senhor, ou fala segundo a palavra de Deus. Nós, como igreja de Jesus, nós somos chamados por Deus a remir as fontes que foram roubadas pelo inimigo. Então, se a morte e a vida está no poder da língua, então vamos usar a nossa boca para gerar vida. Para gerar vida nos hospitais, para gerar vida nas UTIs, para gerar vida nos relacionamentos, nos casamentos que estão em crise. Usar a nossa boca para abençoar, porque não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada, né? Não tem como, um rio, o mesmo rio, ele jorrar água salgada e água doce. Não tem como uma fruta dar laranja e limão, né? Abacaxi e morango na mesma planta. Não existe isso. A nossa boca precisa ser boca profética. No texto que eu li inicialmente, né, o texto ele fala algumas coisas no começo ali a respeito da nossa ação, de não entristecer o Espírito Santo, para a gente, não julgar, como nós temos juízes nos últimos dias. Como nós, ao lermos os noticiários, muitas vezes na internet, né, quantas e quantas postagens, as pessoas simplesmente se tornam especialistas em julgar o outro, em expor a miséria do outro, em expor o pecado do outro. E a essência do Evangelho, que é o amor, que é a misericórdia, muitas vezes ela tem ficado de lado. Tá? O nosso papel, queridos, volto a dizer, tenho dito isso, o nosso papel como cristão não é quebrar tudo, não é sair amaldiçoando a autoridade, não é sair amaldiçoando o X ou Y. Nosso papel é abençoar, o nosso papel é liberar vida, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos orar pela cidade que nós fomos plantados, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade dela. Então nosso papel é orar, nosso papel é, no mundo espiritual, derrubar as potestades,
sabe, os gigantes que se opõem, e para isso nós precisamos da nossa boca, precisamos, sabe, ser profetas de vida e não profetas do caos. Algum tempo aí, quanto a gente vai ver na internet, às vezes saem alguns vídeos aí que a gente fala, meu Deus, né, que bem isso tem causado, bem, né, algum tipo de bem está causando na sociedade, né? Palavra de morte, palavra de destruição, palavra de caos, as pessoas já estão oprimidas, e uma palavra que poderia vir para trazer esperança, para trazer um renovo de fé, muitas vezes são condenados, são para condenar, são para trazer, sabe, para jogar num buraco, trancar numa caverna, e muitas pessoas estão vivendo assim, trancadas em uma caverna do medo, né, com a sua alma ferida, com a sua alma amedrontada. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra de libertação para a sua vida, né? É possível, sabe, você ter a sua vida reposicionada em Deus. Não permita que a sua fé seja uma fé intoxicada, uma fé enganosa. Não, a sua fé precisa ser uma fé saudável, que afeta a sua visão. Você não é o que a circunstância diz, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus disse, né? As nossas ações precisam ser afetadas, eu preciso mudar de ação para que eu tenha também colheitas extraordinárias. As minhas ações precisam ser ações alinhadas com o coração de Deus. E por último, como eu disse aqui, a minha boca, sabe, precisa ser afetada pela palavra de Deus, pelos decretos de Deus. Somente assim as circunstâncias ao meu redor vão mudar. Amém? Eu quero, antes de orar, eu quero lembrar você que nós, todas as manhãs, temos o café. Amanhã, na sexta-feira, né, teremos o café com os apóstolos às 9 horas da manhã, né, um feriadão aí. Estamos às vésperas da Páscoa, que é um momento muito profético para nós. Eu creio que Deus fará grandes coisas nesses dias, né? Decretos serão liberados contra demônios, né? Com toda certeza eu creio num tempo de livramento mesmo para a nossa nação e para as nações, amém? E live às 9 da noite, também na sexta-feira à noite a live com a pastora Rosângela. Final de semana, fiquem ligados nas redes sociais, fique ligado nos nossos grupos com as informações com relação aos cultos, como nós iremos nos mover. Se houver qualquer mudança, nós comunicaremos pelos grupos da igreja. Então fiquem ligados aí, que você será informado de tudo que está acontecendo e irá acontecer nos próximos dias. Você pode passar no escritório da igreja, levar sua contribuição, seu dízimo, suas ofertas, sua primícia, ou depositar em uma das contas da igreja, né, no Pix da igreja, e em nome de Jesus, chegando o final de semana aí, sempre conectados para receber alimento fresco nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero adorar o teu nome, Pai, eu quero exaltar o teu nome, eu quero declarar que essa palavra vai trazer vida na vida de cada um daqueles que assistiram, aqueles que ouviram, que em nome de Jesus seja derrotado todo parasita